Henker que vive duas vezes. Capítulo 233. Caça às bruxas, 8. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Eu ainda não sabia. Por que Vieira me deixou? Vieira Dun foi o inimigo que envenenou Jeong-woo e enfiou uma faca em seu coração. Ela usou suas emoções até o fim. Por causa disso, seu irmão ficou perdido por muito tempo depois que ela partiu. Leonte e Baal ganharam alguma coisa ao deixá-lo. Ambos ocuparam altos cargos dentro do Cheongvado e do Dragão Vermelho, respectivamente, e receberam mais honra e riqueza do que quando estavam em Artia. Mas Vieira Duna não tinha nada a ganhar. Ela se tornou a líder da Valpurgisnacht, mas seu irmão concordou com ela deixando Artia para ir para outro lugar. Isso mostrava o quanto ele confiava em sua amante, e ela sabia disso mais do que qualquer outra pessoa. Ela não tinha nenhum motivo para traí-lo. Eles não tiveram nenhum mal-entendido e nunca brigaram. Pouco antes de ela o envenenar e esfaquear, eles sorriam um para o outro. Eles sussurraram palavras doces um para o outro e prometeram ficar juntos até o fim. Seu irmão confirmou isso com seus olhos dracônicos. O que a deixou tão distorcida? Ou ela sempre fingiu esconder quem ela realmente era? Então, todas as palavras doces dela para com o irmão dele foram falsas? Ninguém sabia a verdade, exceto Vieira. E Yeon-woo pensou, não é da minha conta. Seja qual for o motivo, ela deu as costas ao irmão dele. Ele não tinha nenhum motivo para pensar porque a pessoa que fez seu irmão sofrer até o fim teria feito tal coisa. No entanto, quando ele cortou o pescoço de seu inimigo, não havia nenhuma emoção em seus olhos. Xexexe. A cabeça e o corpo separados de Vieira de repente viraram fumaça. Como eu pensei. A habilidade característica de Vieira Dun. Foi um poder que ela recebeu daquela a quem as bruxas chamavam de Grande Mãe. Vieira Dun tinha um talento excepcional para controle mental e magia do tipo mental. A Grande Mãe gostou disso e deu-lhe o poder de mover os dados do ego da Duna de Vieira para outro corpo. Em outras palavras, era possível para ela trocar de corpo. Claro, havia limites para isso, mas ainda era uma habilidade que Yeon-woo buscava. Eu tenho que aceitar, não importa o que aconteça. Isso significa que posso ter vidas extras. Yeon-woo gritou para sua sombra. Vaia. Eu encontrei, dela, localização. Bu enviou as coordenadas através da conexão. Huak. Yeon-woo abriu suas asas de fogo. Provavelmente por causa dos limites da habilidade, as coordenadas não estavam muito longe. Ele jogou seu corpo naquela direção com Blink. Quang. O teto desabou onde Yeon-woo e Vieira Dun estavam. Ruf, Ruf, Ha. Assim que Vieira Dun abriu os olhos, ela engasgou e caiu no chão. As gotas de suor em sua testa pingavam no chão. Ela só havia perdido um de seus muitos corpos no castelo, mas não era como se a dor de ter o pescoço cortado tivesse passado. Ela ainda podia sentir claramente a espada em sua garganta. Aqueles olhos, definitivamente. Eles eram olhos que não deveriam mais estar neste mundo. Mas por que eles estavam lá? Por quê? O que aconteceu? Duna. Qual é o problema? Duna, você está bem? As bruxas correram freneticamente até ela por causa de sua repentina transferência de corpo, sem saber o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Este era um depósito de quimeras dentro da fortaleza. Eles planejavam liberar quimeras adicionais para afastar os intrusos, mas ficaram surpresos com sua repentina transferência de corpo. Isso significava que a base já estava em ruínas por causa dos inimigos. Duna. Assim que viram seus olhos trêmulos, eles perceberam. Ela era alguém que estava sempre calma, nunca demonstrando suas emoções. Mas pela primeira vez, Vieira Dun ficou com os olhos confusos. E ela continuou a dizer palavras que eles não conseguiam entender. Sem chance, não tem como, esse cara está morto, morto, eu definitivamente verifiquei. Duna. Só então, uma das primeiras bruxas tocou seus ombros com cuidado. A cabeça de Vieira Dun virou-se instantaneamente para ela. Gulak se encolheu e deu um passo para trás. No momento em que viu os olhos brancos de Vieira Dun, sentiu arrepios nas costas. Parecia que Vieira iria engoli-la a qualquer momento. Mas Vieira Dun agarrou a couve de Gulak e puxou-a para si. Seus olhos estavam vermelhos. Ele está morto, certo? Eu definitivamente o matei com minhas mãos, certo? Eu não sei o que. Diga sim. Sim, sim, você está correto. Depois que Vieira Dun encarou Gulak por algum tempo, ela conseguiu se acalmar. Desculpe, eu estava muito interessado nisso. Ela soltou Gulak e penteou o cabelo úmido para trás. Não importa quem ele é. Vou descobrir isso quando tirar a máscara dele. Mas, a pedra filosofal não funcionou, definitivamente. Mesmo que fosse um ataque repentino, ela não teria perdido tão facilmente assim. A pedra filosofal que ela tinha era a melhor que eles criaram. Estava conectado à alma dela, então se ela estivesse em perigo, seria acionado automaticamente. Por causa disso, Vieira Dun estava confiante de que mesmo que Alforone ou a Rainha do Verão viessem, não conseguiriam quebrar a pedra filosofal. No entanto, quando sua cabeça foi cortada, a pedra filosofal não funcionou, como se fosse um relógio quebrado. O homem mascarado, ele está por trás de tudo isso. Aquele que lançou o tablet e causou toda essa comoção.
E ficou claro que ele estava mais adiantado na pesquisa da pedra, pois foi assim que conseguiu impedir que ela disparasse. As outras bruxas. Vieira Duna cerrou os dentes. Ela sentiu como se soubesse como a defesa deles havia caído tão inutilmente. Como as pedras filosofais eram inúteis agora, elas não poderiam lutar contra os grandes clãs. Eu tenho que pegá-lo primeiro. Sua mente ficou desorientada. Ela não sabia quem ele era ou por que estava atrás deles. Mas uma coisa era certa. Ela tinha que encontrar uma maneira de lidar com ele. Ananta foi necessária para acordar a grande mãe, mas parecia que Ananta estava com o mascarado naquele momento. O que quer que eles fizessem, eles tinham que pegá-lo. Se este fato for revelado aos outros clãs grandes, ela poderia acabar acordando um tigre para perseguir um lobo, mas não era hora de pesar essas coisas. Vieira Dun olhou para as bruxas no depósito de quimeras e estava prestes a dizer-lhes para entrarem em formação defensiva. Só então. Duna, tome cuidado. Gulak gritou com os olhos arregalados. Vieira Dun ia perguntar qual era o problema. Mas... Puck. Ela sentiu algo quente nas costas e uma lâmina afiada perfurou seu peito esquerdo. Em vez de gritar, Vieira Duna tossiu sangue. Seus pulmões estavam fervendo. Ela não conseguia respirar. Seu peito estava desconfortável. Onde você pensa que está indo? Vieira Dun enrijeceu as costas inconscientemente ao ouvir a voz em seu ouvido. Era um tom como se ele soubesse para onde ela estava indo. Ele sabia sobre transferência corporal, não havia muitos que soubessem disso, mesmo na Valpardisnachite, mas vendo como ele sabia, foi definitivamente. Deslize. No entanto, Vieira Dun não conseguiu continuar com os seus pensamentos. Uma nova lâmina pousou em sua cabeça. Pouco antes de sua consciência desaparecer, ela viu as bruxas e quimeras sendo varridas da aura do fogo negro. Quang. Tosse. Vieira Dun soltou o grito que não conseguiu quando voltou a abrir os olhos. A dor de ter o pescoço cortado 2 vezes foi muito dolorosa. Os dados do ego ainda não devem ter sido resolvidos adequadamente, porque sua visão ainda estava embaçada. Ela estava em um quarto escuro. Mas antes que ela pudesse se recompor, ele agarrou seu pescoço novamente. Desta vez, uma espada cortou sua jugular. Puck. KRRK. A última coisa que ela viu antes de sua visão ser cortada foi um par de fogos fatos queimando na escuridão. Quang. As mortes de Vieira Duna continuaram depois disso. Deslizar. Em uma instalação de defesa no subsolo. Não. Puck. Quando ela abriu os olhos no corpo de uma jovem bruxa no campo de batalha. Não. Quaquaquang. Mesmo na floresta, nas partes mais externas do Endless World of Night. Por favor. KRRR. Mesmo quando ela acordou perto do portão e tentou escapar. Por favor, pare. Cada vez que Vieira Dun tentava a transferência corporal, Yon-Wu estava em seu encalço, cortando seu pescoço, esfaqueando seu coração e esmagando sua cabeça. E na área mais distante do castelo de Brocken, a Duna de Vieira batia as asas como um peixe fora d'água após ser esfaqueada por Vigrid. Por favor, por favor. Duna Vieira ofegou. Sua mente firme estava meio destruída. Mesmo que ela voltasse viva, ela não conseguiria escapar completamente do choque da morte. Suas mortes contínuas, combinadas com o fato de que alguém estava um passo atrás dela, amplificaram seu medo. Além disso, Vieira Dun falhou várias vezes em usar seu controle mental. Sua especialidade, magia do tipo mental, era poderosa o suficiente para levar todos os seus rivais à morte. Devido a um motivo desconhecido, Cars, Hipnosis, falhou. Devido a um motivo desconhecido, Cars, Mindwash, falhou. Os efeitos colaterais das repetidas tentativas fracassadas de habilidades estão ocorrendo. O controle mental não funcionou em Yon-Wu. Sangue frio. Sangue frio, o maior inimigo de toda magia do tipo mental, fez com que todas as suas habilidades falhassem. Por conta disso, Vieira Duna sofreu com os reflexos e penalidades por suas tentativas fracassadas. O dano aos seus dados do ego tornou-se maior e sua mente e corpo começaram a se separar. Sua alma começou a se desintegrar. O indiferente líder das bruxas estava completamente preso no medo. Mas quanto mais cansada ela ficava, mais insatisfeito Yon-Wu se sentia. Ele estava franzindo a testa por trás da máscara. Puck. Vigrid passou por ela e caiu no chão. Vieira Dun não conseguia se mover, como se fosse uma borboleta presa. Pare de reagir exageradamente. Yon-Wu rosnou olhando para ela. Ananta sofreu mais do que você. Até mesmo Sesha e, aquele cara. Você não deveria gritar com tanta dor se quiser pagar por todo o sofrimento deles, certo? Havia 2 escolhas diferentes que as pessoas fariam quando fossem levadas ao extremo do medo. Aguente ou desista de tudo. Ela era a primeira. Você, quem é você? Ela sabia que não poderia escapar de Yon-Wu, então gritou de fúria. Yon-Wu não conseguiu entender o que ela estava dizendo por um momento. Então, ele esfregou o rosto e sorriu. Oh, eu tive isso o tempo todo. Não é divertido assim. Ele lentamente tirou a máscara. Clique. E quando ela viu o rosto dele, ela empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Ela congelou e não foi capaz de dizer nada. Este era outro tipo de medo.
O medo de que uma pessoa morta tivesse voltado à vida. Ela não se enganou quando viu os olhos na máscara. Yeon-woo encarou Vieira com a mesma cara de Jeong-woo e falou friamente. Espero que você volte à vida novamente e novamente. Eu vou te matar toda vez, Vieira. E com essas palavras, Yeon-woo puxou a baioneta mágica em volta da cintura e balançou-a para Vieira. Choque.